termo novilíngua ele é tirado de um livro chamado 1984, de George Orwell. Não sei se vocês já conhecem. Basicamente, para a gente dar início, eu vou ambientar vocês no livro. Então, quem já conhece vai saber bem, imaginar bem o que eu estou falando, e quem não conhece vai se ambientar o suficiente para a gente dar continuidade. É o seguinte: o livro trata de um mundo futuro, 1984, adivinhando, de 1984, e nesse futuro existe um lugar chamado Oceânia, que é o lugar onde se passa os principais eventos do livro. Lá existe um partido único que domina absolutamente tudo. Quando eu digo domina tudo, é assim, domina tudo, tudo, tudo mesmo. Certo? O personagem principal do livro é um cara chamado Winston. Ele está lá na casa dos seus 40 anos e ele começa a ficar bastante incomodado com isso. Lá em Oceânia, basicamente, você tem um governo gigantesco, você tem polícia das ideias, você tem as pessoas vendo o que você faz, observando o seu comportamento, um estado policial criado para todo mundo denunciar todo mundo. E tem figuras muito interessantes. Tem, por exemplo, o grande irmão, que é a mola mestra, o cara que criou o sistema inteiro. E por onde se passa nas ruas, nas casas, nos prédios, restaurantes, todos os lugares você tem uma imagem do grande irmão, aquele senhor com seus bigodes, e embaixo, o grande irmão está olhando você. Ele está tomando conta de você. E aqueles olhos, por onde passa, os olhos do grande irmão no cartaz lhe acompanham. No mundo de 1984 também existe uma figurinha chamada teletela. Olha que maravilha a teletela. É o seguinte: uma tela fosca que não pode ser desligada e fica o tempo inteiro dando notícias, cantos patrióticos e falando para o cidadão de Oceânia. É tipo assim, uma voz do Brasil infinita que você não pode desligar. Diga aí que maravilha, que mundo fantástico. Só que, uma particularidade: a teletela não apenas envia informações, ela capta também. Ou seja, tudo que você está fazendo e o que você está falando pode ser escutado pelas pessoas que estão por trás da teletela. Só que você não tem como saber a hora que está sendo observado. Ou seja, a não ser que você esteja na escuridão total, ela vai captar o que você está fazendo, e qualquer coisa acima de um sussurro também será captada. E você não tem como saber a hora que eles estarão lhe observando. Então, imagine que é um mundo onde você está completamente cercado. Todos os seus pensamentos, palavras, atos, tudo está sendo observado. Daí, o Big Brother, com as telas e a coisa toda, entendeu? Grande irmão. Beleza. O Winston, ele começa a ficar incomodado com isso, e a cena que eu vou descrever agora é o seguinte: ele está na janela do seu apartamento e ele olha o centro e tá os casebres assim ao redor, e lá na frente, se elevando, destoando de todos os prédios ao redor, o Ministério da Verdade. Porque nesse mundo o governo tem 4 ministérios: o Ministério da Paz, o Ministério da Verdade, o Ministério da Pujança e o Ministério do Amor. Olha que lindo. O Ministério da Paz é responsável pela guerra, o Ministério da Verdade é responsável por adulterar os textos, revistas, livros, ou seja, de transformar a verdade. O Ministério do Amor é responsável por capturar presos políticos e interrogá-los com doces torturas, e o Ministério da Pujança é o responsável por mentir os dados de crescimento econômico. E aí, o Winston está lá, vendo o prédio do Ministério da Verdade. E a primeira coisa que me chamou a atenção, logo no início do livro, na página 14, o Winston percebe o seguinte: que aqueles prédios tinham o efeito de reduzir drasticamente a arquitetura circundante. Essa frase às vezes passa despercebida a quem está lendo o livro, está ali no comecinho, na empolgação, mas isso é importantíssimo. Eles tinham o efeito de reduzir a nada o que estava ao seu redor. Ora, não foi Orwell que descobriu isso. Esse daqui é o Templo de Baco, na antiga província romana do Líbano, Baalbek. Na verdade, isso era um complexo de templos. Então você tinha o Templo de Baco, que foi o que ficou em pé, mas ele não é o mais importante. O mais importante são essas ruínas aqui. Isso aqui era o Templo de Júpiter, que ficava ao lado. Vocês estão vendo essa pedra singela aqui? Essa pedra pesa mais de 800 toneladas e hoje só existe um guindaste no mundo que seria capaz de elevar um tal peso desse jeito.
Ninguém sabe como os romanos fizeram isso. Porque, claro, eles tinham guindaste, foi assim que eles construíram o Coliseu, e era assim que Roma, uma cidade que no seu apogeu tinha 1 milhão de habitantes, tinha prédios de apartamento de até 6 andares. Então eles tinham a tecnologia de guindaste, mas não o suficiente para isso. E não apenas a pedra foi colocada aqui, como a pedra foi colocada 5 metros acima do solo. Isso despertou inúmeras teorias, como vocês podem imaginar, né? Que foram os alienígenas que construíram o templo de Baalbek. Eu, particularmente, sempre torço por essa, porque é muito mais legal ser os alienígenas, mas o fato é que, como a gente sabe que não foi, porque eles deixaram uma pedra na pedreira ao lado. Por ao lado, leia-se, alguns quilômetros. Eles entalharam essa e deixaram aí. A grande questão é, eles poderiam ter construído essa base com pedras menores? Poderiam. E por que eles fizeram isso? Simples. Isso daqui não é mera arquitetura, isso aqui é um recado. Isso aqui é o poder de Roma. Se Roma é capaz de fazer isso, o recado é claro. Como é que eu vou lutar com alguém que consegue fazer um negócio desse? É impossível lutar com alguém que consegue fazer isso. Se Roma consegue movimentar a natureza desse jeito, como é que eu vou enfrentá-la? Simples assim. Um outro cara também percebeu a mesma coisa. Acho que vocês conhecem esse sujeito, né? O jovem Hitler. Para quem não sabe, Hitler tinha um projeto de construir uma nova capital mundial do Reich. Ele iria reduzir Berlim praticamente aos alicerces e reconstruir a nova capital. E essa capital seria um recado do poder do Reich de 1000 anos. E aí ele contratou esse cidadão para construir a Germânia, a mais nova capital do mundo, o centro do Império Nazista. A Germânia, o foco principal dela seria essa avenida aqui, ó, com o Arco do Triunfo, que faria o Arco do Triunfo da França parecer um Lego. Teria 5 quilômetros, toda ladeada de prédios administrativos e comerciais do Reich. E ao final, teria aquela estrutura fantástica ali, esse domo. Assim, a gente olhando não tem muita noção. Esse domo teria 300 metros de altura. A grande pirâmide do Egito tem 146. Isso daqui é 16 vezes maior do que a cúpula da Catedral de São Pedro. Caberia 180 mil pessoas dentro, a maior área coberta do mundo. Para vocês terem ideia de quão grande era isso, uma das preocupações dos arquitetos é que quando todo mundo estivesse dentro e começasse a respirar, pelo formato da cúpula, iria condensar e ia precipitar dentro da cúpula. Ou seja, assim, só para entender, o negócio era tão grande que ia ter uma atmosfera própria. Certo? Independente da atmosfera externa. Suponhamos que isso tivesse acontecido no Brasil, né? Para isso, nós precisaríamos ter um arquiteto de talento. Não estou dizendo que aconteceu. Vamos dizer que tivesse acontecido na Oceânia, né? A gente teria que ter um arquiteto talentoso. Esse arquiteto talentoso não bastaria o seu talento, mas a cosmovisão. Ele também teria que ter a ideia do Estado subjugando o indivíduo, do poder do governo subjugando o indivíduo. Sei lá, talvez ele fosse de alguma ideologia totalitária ou simpatizasse com regimes totalitários. Não que isso tenha acontecido. Mas não apenas ele teria que ser um arquiteto de talento que simpatizasse com regimes totalitários, mas ele teria que ter a oportunidade e dinheiro de construir uma cidade do nada. Né? Em construindo uma cidade do nada, aquilo ali é a avenida principal de Germânia. Isso aqui é a esplanada dos ministérios. Vocês veem alguma semelhança? A grande avenida, ladeada pelos prédios governamentais e ao fundo, o centro do poder. O que isso quer dizer? Que existe um recado nisso aqui. Isso molda comportamentos. Isso molda a maneira das pessoas pensarem. Mas aqui é só um parêntese para a gente iniciar. Lá no Ministério da Verdade, você tem esses seguintes dizeres esculpidos: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Na página 249, lá no final do livro, tem essa frase que para mim é a veia principal de 1984. Como vocês estão vendo, diz assim: de um membro do partido, espera-se que tenha não apenas a opinião certa, mas os instintos certos. Não a opinião apenas, mas os instintos.
E aí nós voltamos ao nosso personagem, Winston. Ele está tão agoniado com aquele tudo, que ele faz uma coisa impensável. Ele compra um diário. Isso era inconcebível para um membro do partido, porque tudo o que precisava ser dito, já estava dito pelo partido. O que mais ele ia escrever ali? E mais ele ia escrever sem a aprovação do partido? Não, jamais. Então, comprar um diário era um ato absolutamente impensável para a ortodoxia de Oceânia. E aí, no diário, ele começa a escrever: abaixo o grande irmão, não sei o que, e para e diz assim: não fazia a menor diferença levar o diário adiante ou não. Cometera o crime essencial que englobava todos os outros. Pensamento-crime, eles o chamavam. O que era o pensamento-crime? Não era você fazer alguma coisa, não era você induzir alguma coisa, era você pensar fora da ortodoxia do partido. Pensar era um crime. E aí tem uma cena fantástica que esses dias aconteceu uma coisa semelhante. Estava lá um Winston, terminou de escrever no seu diário, e aí ele percebeu que os dedos dele estavam sujos de tinta. Isso seria o suficiente para alguém chegar, olhar: ué, seus dedos estavam sujos de tinta? O que é que você estava escrevendo? Por que você estava escrevendo na hora do almoço? Por que você estava escrevendo com a caneta tinteiro? O que será que você estava pensando? E bastava dizer isso, como ele diz, em um local adequado, e todos iriam: ei, esse cara, tem alguma coisa errada com esse cara. O que é que o Winston faz? Malandramente, ele foi até o banheiro e removeu cuidadosamente a tinta dos dedos com um sabonete marrom escuro. Para o quê? Para o estado policial, que vigiava se as pessoas estavam tendo ou não pensamento-crime, se as pessoas estavam ou não pensando do jeito que a ortodoxia vigente mandava, não desconfiarem. Recentemente teve um cara que não foi tão esperto como isso. Ele deixou os dedos sujos de tinta e ainda postou no Facebook. Veja vocês, esse monumento de virilidade moral foi lá e não teve o cuidado. Não apagou, mas depois ele apagou. Por quê? Os dedos estavam sujos de tinta. Todo mundo: o que é que você está fazendo? Você está pensando do jeito que a gente está pensando, não. Você está com esse cara? Entenderam? O pensamento-crime. Ele foi lá imediatamente: não, eu também queria me encontrar com Ciro Gomes, eu também queria me encontrar com Lula. É um cara tão forte moralmente, que é uma rocha, é um exemplo a ser seguido. Inclusive eu hesitei até em rapar o cabelo para não ser confundido. Mas eu já era careca antes de virar modinha. Bora lá. Pensamento-crime. Ótimo. Como se combate o pensamento-crime? Com uma coisa chamada nova língua ou nova fala, que é o tema básico dessa palestra. Essa tradução que eu tenho aqui, ele disse: o menos que você se movimentar é melhor para eu filmar. Estou cumprindo a risca, tenha calma. Essa tradução aqui diz nova fala. Eu prefiro nova língua, porque língua dá mais um conceito de tudo, de símbolos, de cultura, de toda uma estrutura já pronta. Então eu prefiro nova língua, mas vocês vão encontrar nova fala também. O que é a nova língua ou nova fala? Tem uma cena que o Winston se encontra com o cara responsável pelo dicionário de Oceânia. E o cara diz o seguinte: que eles estão destruindo as palavras. Estão reduzindo a palavra ao osso, tirando tudo aquilo que consideram supérfluo. Vejam isso. Vejam esse trecho. Eu fiz questão de copiar porque é importante. No fim, o conceito inteiro de bondade e ruindade será coberto por apenas 6 palavras. Na verdade, uma palavra apenas. Você consegue ver a beleza disso, Winston? E no livro, ele tem que acenar, porque se ele não fizesse uma cara de satisfação, ele diz: por que você não fez uma cara de satisfação? Você está achando errado eu diminuir as palavras? Você acha que a nova língua não é correta? Então ele faz uma cara de satisfação e ele continua: você não vê que a verdadeira finalidade da nova língua é estreitar o âmbito do pensamento? No fim, teremos tornado o pensamento-crime literalmente impossível, porque já não há palavras para expressá-lo. Menos e menos palavras a cada ano que passa, e a consciência com um alcance cada vez menor. Gente, nós vivemos, a mídia hoje é basicamente a nova língua de 1984.
As palavras não são mais feitas para descrever o estado de coisas. As palavras são feitas para que você não perceba o estado de coisas. Vou dar um exemplo que eu dei na palestra anterior, mas quem não estava serve agora. A mera troca, que aconteceu assim, quase por geração espontânea, do termo homossexualidade pelo termo homoafetividade. Ora, homossexualidade, a própria palavra já está falando. Trata-se de sexo, tanto em seu conceito erótico, como em seu conceito biológico. A homoafetividade é apenas uma afetividade entre pessoas do mesmo sexo. Todo o debate de casamento, transgêneros, etc., etc., gira em torno do conceito de sexo biológico ou sexo construído. Quando você trata desse assunto, e para tratar desse assunto, você usa uma palavra que exclui o cerne do assunto, de pronto você matou o debate. Porque a própria palavra impede o pensamento sobre o cerne do debate. Entenderam? A malícia do negócio. E se você, assim, parece que isso aconteceu do nada, não foi? Não, não aconteceu do nada. Tem gente pensando nisso. Sobre o horizonte de consciência, ele diz: a revolução estará completa quando a linguagem for perfeita. Aqui nós entramos um pouco no mundo político. Um problema que eu vejo: o pessoal quer vencer na política sem antes vencer no discurso. E quando eu falo vencer no discurso, eu não falo vencer na oratória, não. É vencer no discurso. Se a pessoa com quem você está debatendo molda o termo do debate e você, para tentar vencê-la, usa os termos do debate que ela já moldou, você já perdeu. Por quê? Você pode até ganhar naquele momento, mas a ideia, a agenda, a nova língua, o conceito que ela quer, vai vir junto com a sua vitória. É uma vitória de Pirro. Vocês conhecem o termo? A vitória de Pirro. Pirro foi um general que lutou contra Roma, ganhou 2 batalhas lá gigantescas, e chegou um general dele para saudá-lo, e ele, pela grande vitória, ele disse: mais uma vitória dessa eu estou arruinado. Porque quando ele ganhou, ele perdeu tudo. Perdeu os generais, perdeu amigos, perdeu parte do exército, perdeu as provisões. Ele ganhou, mas perdeu. Então a vitória de Pirro é a vitória que você ganha. Eita, cara, ganhou, parabéns, caiu uma estrelinha na testa, mas perdeu. Perdeu completamente. Se você se deixa moldar pelo discurso do inimigo, você já perdeu o debate, ainda que ganhe o debate. Porque tudo é uma questão de horizonte de consciência. Se você não quebrar o horizonte de consciência que ele lhe impõe, não adianta nem começar a falar. É melhor ir para casa. Próximo termo, é isso aí. Aliás, próximo tema, linguagem e horizonte de consciência. Eu trouxe um negócio da página Quebrando o Tabu. Sim, eu fiz isso. Página Quebrando o Tabu. Diz o seguinte: olha o que é horizonte de consciência, certo? Para mim, isso é um dos exemplos mais claros. O cara vai falar sobre Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala nesses termos. Olha a linguagem e o horizonte de consciência do sujeito. Jesus nasceu numa quebrada. Periferia da periferia mesmo. Passou a vida arrumando treta por questões sociais. Defendeu assassino, ladrão, puta, pobre e leproso. Não contente, né? Jesus juntou uma galera para defender a causa. Não bastava tudo isso. Começou a fazer barulho. Conquistou o desafeto da classe média e da elite. Mas, nesse caso, ponto para o cara, né? Ponto para Nosso Senhor. Ele ficou muito contente por receber a aprovação de Raoni. Considerado subversivo, foi preso pelo Império. A classe média pedia pena de morte. Isso sou muito familiar, né? Mas o crime não justificava. O que aconteceu? Essa parte é fantástica. Pôncio Pilatos jogou o BO para Herodes. Herodes se ligou, Herodes era espertão, e devolveu o BO. O que Pilatos fez? Deixou para a galera decidir. Bem pensado, porque desde aquele tempo, olhem isso, o povo já estava cheio de dateninha lixador. Bem-aventurados os dateninhos, né? Ele não foi morto entre bandidos. Aliás, o cara foi executado ouvindo piadinha de justiceiro. E não foi morto entre bandidos, foi executado pelo Estado, como bandido subversivo que de fato era. Enfim, a síntese, né? A síntese da teologia cristã é isso aqui. O Messias cristão foi um sujeito pobre, nascido na periferia, engajado em questões sociais,
executado como bandido pelo Estado sob os aplausos dos justiceiros. Então, aí vem um alerta, claro. Jesus, se você estiver lendo isso... Ai, Deus do céu. E pensando em voltar, fica esperto. Essa gente de bem de hoje em dia vai te matar de novo enquanto come bacalhau e ovo de Páscoa. Beleza. Vamos lá. Quer dizer, para ele, o Messias foi um cara preso por questões sociais, executado como bandido pelo Estado sob os aplausos de justiceiro. É uma mistura de Marcelo Freixo com ladrão do poste. Isso é Nosso Senhor. Tá ligado? Tá ligado? Oh, eu peguei já a linguagem. Tá ligado, mano? Linguagem, pronto. Eu tô sendo a prova do que eu tô falando. Vamos lá tratar do começo. Esse cara, o mundo inteiro da mística cristã está completamente fechado a ele. Ele nunca vai ter como entender. Por quê? Porque o horizonte de consciência dele não abarca a mística cristã. Para ele, o auge da santidade é você ser um justiceiro social. Exatamente. O auge do sacrifício é você abrir uma ONG e receber dinheiro do governo. O auge do crime é você ser de classe média ou da elite. Os conceitos de santidade, oração, pecado, salvação da alma, transcendência de Deus, encarnação do verbo, nada, absolutamente nada disso, esse cara jamais vai entender. Isso é o horizonte de consciência. O horizonte de consciência dele foi completamente limitado a isso. E é esse pessoal que fala de Estado laico e que quer falar o que é certo na religião, né? Fantástico. Olavo, o grande Olavo, tem um artigo dele que é Língua de Paulo, eu acho. Diz esse trecho aí, ó. Se você é treinado para ter sempre as mesmas reações diante das mesmas palavras, acaba enxergando somente o que é capaz de dizer e dificilmente consegue pensar diferente do que os donos do vocabulário o mandaram pensar. Esse cara, essas palavras que ele está usando, elas não foram feitas e não estão sendo colocadas para descrever um estado de coisas. Elas estão sendo colocadas para despertar emoções e sentimentos. São palavras gatilho, né? Olavo mesmo diz, o debate inteiro público brasileiro pode ser, assim, você reduz ele em umas 30 palavras. Né? Justiça social, desigualdade, medieval, pronto. Você falou essas palavras-chave, toda a complexidade do mundo está dentro delas. E ninguém atina para isso. Teve aqui um debate, o famoso debate, que saudades de Kelsen. Me disseram, né, eu não estava lá, estou passando a conta pela fatura, que em um dado momento, discutindo a menoridade penal, o cara disse assim, falou de Kelsen e disse assim, como foi, meu Deus? Mas perguntaram, e se fosse seu sobrinho ou seu irmão, coisa que vale. E aí ele disse, mas ainda que prendessem, ele não traria meu irmão de volta. E toda a assembleia aplaudiva aquela coisa toda. Ninguém ocorreu de perguntar a ele, meu filho, mas o objetivo da pena não é ressuscitar as pessoas. Quer dizer que se eu prendesse um de maior, o menino que foi assassinado ressuscitaria da tumba? Que loucura é essa que você está falando? Mas aquelas palavras evocaram na plateia o sentimento comunitário de que, cara, eu sou muito bacana, eu sou muito bom mesmo, eu sou cristianíssimo, eu não quero que esse pobre menino sofra. O que ele fez não foi descrever um estado de coisas, foi despertar na plateia o sentimento de que ela era tão superior quanto ele era superior. E por isso todos o aplaudiram. Absolutamente todos. É como uma pessoa vai discutir pena de morte e diz o seguinte argumento: mas o Estado não pode se igualar ao assassino. Por isso, se o cara matou, você não pode matar. Certo, beleza. E se o cara fez cárcere privado? Aí você não pode prender. Porque é a mesma coisa. Você vai se igualar a ele, prendendo ele também? Esse argumento simplesmente não funciona. Não quer falar de pena de morte? Fale outro argumento. Esse aqui simplesmente não cabe. Todo o debate público do Brasil não está sendo feito para falar de alguma coisa. Está sendo feito para induzir emoções e sentimentos. E apenas isso. Mais para frente. Cara, isso aqui, vamos fazer um pequeno exercício de memória, certo?
eu vou falar isso aqui e vocês vão lembrar de alguém que está assim. Isso é um conceito de 1984 da nova língua, que para a nova língua ser perfeita, ela começa com isso. Crime e interrupção. Façam um exercício de memória, tentem lembrar, beleza? O que é a crime e interrupção? Capacidade de destacar como por instinto no limiar de todo pensamento perigoso. O conceito inclui a capacidade de não entender analogias, de deixar de perceber erros lógicos, de compreender mal os argumentos mais simples, caso sejam antagônicos ao socialismo inglês que ele fala, e de sentir-se entediado ou incomodado por toda sequência de raciocínio capaz de enveredar por um rumo herético. Vocês conhecem alguém que está assim? Assim, não é alguém que discute com você, não. É alguém que você fala, quando você termina de falar, ele diz, e a Veja? Não, meu filho, eu não estou falando disso. Sim, Bolsonaro. Assim, ele simplesmente não está querendo saber de nada. Ele não está... Porque tem gente que é contra a sua opinião, mas ele refuta tentando... Claro, se ele é contra, vai ser natural que ele fique procurando falhas. Não estamos falando disso. Estamos falando de pessoas que simplesmente não admitem sequer a possibilidade de falhas. Ele simplesmente tangencia. Sabe, vocês conhecem alguém assim? Pois bem, é o primeiro estado da perfeição da nova língua. Não tem como você discutir com uma pessoa dessa. Porque é o seguinte, minha gente, a forma determina o conteúdo. Se eu colocar essa água aqui, ela toma a forma desse copo. O horizonte de consciência, a malha mental criada pela linguagem, é essa jarra aqui. Para você começar a discutir com alguém que está desse jeito, você tem primeiro que curá-lo disso. Depois de curá-lo, ensiná-lo o que você está fazendo e depois começar a discussão. Você não faz isso em 5 minutos. É impossível. Não dá para discutir com esse tipo de gente. Não dá, simplesmente não dá. Mas vamos para frente. Que horas são? Beleza. Quando você chega no ponto do crime e interrupção, quando a pessoa simplesmente ela não aceita mais isso, vem um segundo estado, que é o negro e branco. Esse aqui é fantástico. E esse aqui explica muitas das piadinhas e memes do Facebook. O negro e branco é o seguinte, o estágio superior, certo? Segundo passo. A leal disposição de afirmar que negro é branco sempre que a disciplina do partido o exigir. Mas não é só isso. Não é apenas a mera mentira de conveniência. É uma coisa muito maior, é psicológico. Significa ao mesmo tempo a capacidade de acreditar de fato que negro é branco, e mais ainda, de saber que negro é branco e sempre foi, desde o começo, nunca foi diferente. Você diz, Pedro, isso é impossível. É não. É não. As pessoas chegam nisso. Tomar uma aguinha aqui. Acho que você já sabe do que se trata, né? Eu vi hoje. As pessoas que já estão naquele estado de crime e interrupção, tenho certeza que eles não apenas vão dizer que ela sempre disse isso, como que isso é verdade e que o contrário nunca foi verdade. E não é mentira, elas acreditam mesmo nisso. Teve essa também. Maria do Rosário. Famosíssima Maria do Rosário. Bolsonaro, quem gosta dela. Diz o seguinte: minha geração comemorou a queda do Muro de Berlim. Olha que coisa linda. Ela não pode aceitar erguer-se o muro Trump da intolerância na fronteira com o México. A geração dela era a geração do Partido Comunista. Como é que o Partido Comunista achou bacana a queda do muro de Berlim da União Soviética? Simplesmente não faz sentido. É a reescrita completa da história. E chega um ponto, como disse, não é a mera mentira. Se você olhar esses militantes mesmo, não estou falando dos cabeças do partido não, certo? Que sabem dirigir e sabem o que está acontecendo. A militância, os caras não estão mentindo, eles acreditam de fato. É uma questão psicológica mesmo. Por isso eu estou dizendo, não é só você vencer nos argumentos. E aqui chega alguns liberais e libertários. Vou provar que a economia socialista não existe. Parabéns, eu lhe dou uma medalha no final, você vai perder o debate. Não adianta, porque que não existe a gente sabe. Que é infrutífera a gente já sabe. Eles inclusive já sabem. Mas pessoas que estão nesse estado mental, não importa a argumentação. Você tem que tirá-las de lá. Porque não importa você tentar vencê-las. E mais, não importa ainda você tentar vencê-las no mesmo horizonte de consciência. Esse aqui é o problema. Chega o cara e diz assim:
eu sou contra o Estado, eu sou contra um Estado grande, eu sou contra o Estado que interfere nas coisas e tal, tal, tal. Aí como é que ele vai argumentar? Defendendo o aborto, defendendo todas as pautas de esquerda, menos a economia. Não, a economia não. Não, a economia de jeito nenhum. Mas o resto está valendo. É uma vitória de Pirro. Você não pode destruir o inimigo dentro do horizonte de consciência dele. Você não pode destruir o materialismo com mais materialismo. Não pode. É impossível fazer isso. Então você quer, beleza, deixar de incensar o Estado. Aí você vira a moeda. Agora você incensa o indivíduo. Você está oferecendo sacrifício para o Deus irmão do outro. Não adianta. Está sacrificando a sua inteligência no altar do mesmo ídolo. Só que com a moeda trocada. Você vai ser um ideólogo do mesmo jeito. Mas um ideólogo com a polaridade invertida. Toda ideologia é uma cama de Procusto. Vocês conhecem a história de Procusto? É um cidadão da mitologia que ele era muito acolhedor, muito hospitaleiro. E tinha uma cama lá que era do tamanho exato dele. E aí ele oferecia a cama aos viajantes. Só que tinha um negócio. Se o viajante fosse maior do que a cama, ele cortava os pés. Se fosse menor, ele esticava até dar o tamanho da cama. Uma pessoa muito bacana. Toda ideologia é uma cama de Procusto. Por quê? A realidade ela é muito mais complexa. Você não pode pegar uma ideia, querer moldar a realidade e adaptá-la àquela ideia certinha, colocadinha. Você não vai conseguir fazer isso. Todo ideólogo é um Procusto, ainda que não saiba. E você não muda a realidade inventando uma realidade paralela e tentando adequar o concreto das situações àquilo que você pensa. Então não adianta, enquanto o cara não sair da malha mental, enquanto você... Como é que você sai da malha mental? Simples. Você tem que englobar o horizonte de consciência do outro e transcendê-lo. Ou seja, você tem que ser capaz. Você tem que ser capaz de compreender o que ele está pensando, compreender o que vai furar aquele bloqueio mental e compreender o que você está falando. Você tem que ser intelectualmente e moralmente superior ao discurso. Do contrário, filho, não vai dar de jeito nenhum. Pode colocar 50 milhões de pessoas na rua. Vai ser uma vitória de Pirro do mesmo jeito. Mas aí como é que você chega no negro e branco? Por uma coisinha chamada dissonância cognitiva. A teoria da dissonância cognitiva foi feita por esse senhor, que em si já é uma dissonância cognitiva. E ela diz basicamente o seguinte: dissonância cognitiva é uma contradição entre dois elementos do psiquismo do indivíduo. Ou seja, se você é colocado para entrar em conflito com um valor, uma ideia ou uma realidade que você acredita, isso vai gerar uma tensão psicológica em você. E vai chegar um ponto que você não vai suportar essa tensão. Então, qual é a tendência? É você racionalizar a tensão e reduzi-la e dizer, não, de fato, eu acredito nisso. E você abandonar o que você acreditava antes. Isso é dissonância cognitiva. É aquela velha história. Você vai acreditar em mim ou no que os seus olhos estão vendo? E aí, quando você é forçado a acreditar na pessoa muito e não no que seus olhos estão vendo, você vai começar a fazer arranjos mentais para dizer que seu olho que está errado. Porque ninguém aguenta estar em dissonância cognitiva direto. Nós temos uma geração inteira em dissonância cognitiva. Esse trecho é tirado desse livrinho aqui, ó. Fininho. Dá para ler de um gole só. Maquiavel Pedagogo. É basicamente uma compilação de documentos da Unesco com alguns comentários. Interessante. E barato também. Beleza. Encontre o erro. Aqui. Olha, essa dita mulher, que na verdade nasceu homem, tem 1,94 m e agora está integrando a Liga Feminina de Vôlei. Vocês, mulheres, imaginem jogar vôlei com uma mulher de 1,94 m, dando uma chapuletada de bola na sua cara, com toda a força do mundo. Mas, como ela se considera mulher, está na Liga Feminina de Vôlei. Eu não estou dizendo, isso aqui também é um erro ideológico, que não existe problemas de pessoas transgênero. De fato, existem pessoas com problemas transgênero. A sexualidade humana é um labirinto. Pode ter? Pode. A questão é quando você transforma um problema num direito.
Se existe um conflito sexual interno a nível psicológico, ele deve ser visto como um conflito sexual interno a nível psicológico. Não como um direito estendido a todo o conjunto da sociedade e obrigado a ser acreditado por força estatal. É aquilo que você me falava. Agora você não vê, não, todo mundo sabia o que era homem, o que era mulher, até Falcão, né? Homem é homem, menino é menino. Veja você, Falcão é um antídoto da dissonância cognitiva. Que país estamos? Bem, agora você precisa de um mediador para dizer o que é homem e o que é mulher. Percebe? Bora lá. Lembram dos slogans do início do partido? Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Você chega num ponto de dissonância cognitiva violento, e aí você vai ter que escolher. Se você é submetido a isso direto, o negro e branco ali, que parece absurdo, se torna a única forma de sobrevivência. Você só tem como sobreviver assim. Quer outro termo que causa dissonância cognitiva e foi feito para isso? Saúde reprodutiva. A saúde reprodutiva da mulher. Mas, gente, vamos parar para pensar um pouquinho nisso. Quando eu penso em algo saudável, eu penso em algo que está puro e é capaz de desenvolver-se e fazer tudo o que ele existe e nasceu para fazer. Ele é saudável. O que é um olho saudável? É um olho que vê. O que é uma perna saudável? É uma perna que é capaz de andar. O que é um fígado saudável? É um fígado que é capaz de cumprir suas funções. Então, a saúde é isso. Quando eu digo saúde reprodutiva, o que é que o termo deveria dizer? Uma reprodução saudável. Qual é o objetivo da reprodução? Ser fecundado e gerar a prole. O que é que saúde reprodutiva significa de fato? Aborto. Vocês entendem? Não é um mero eufemismo. O termo significa exatamente o contrário do que ele está dizendo. Isso não é feito por acaso. Isso é feito para provocar esse tipo de coisa na mente do cara mesmo. De um membro do partido, espera-se que tenha não apenas a opinião certa, mas os instintos certos. Nós temos uma geração inteira sendo moldada para ter os instintos certos. Isso daqui é um documento, Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, da Unesco. Diz o seguinte: os métodos ativos, fundados sobre a participação, são particularmente aptos a garantir essa aquisição de valores úteis. A educação hoje não lhe dá mais capacidade cognitiva. A educação é para formar cidadãos. Eu acho essa expressão fantástica. Como é que danado você forma um cidadão? Não, mas é para formar cidadão, não é para formar pessoas. É para formar cidadãos. Ou seja, a sua estrutura como pessoa é relegada a segundo plano, desde que você seja um bom cidadão. Percebe? É aquele cara que se sente moralmente superior à Madre Teresa de Calcutá porque ele não passa o sinal vermelho, porque ele recicla o lixo, porque ele anda na faixa de pedestre. Ele é um excelente cidadão. Se ele é uma pessoa boa, não. Tá ali, né? Pode deixar para lá, desde que seja um cidadão. O que são esses métodos ativos? É o seguinte: a dissonância cognitiva ela tanto mais perfeita será, quanto mais o indivíduo participar dela por livre e espontânea vontade ativamente. É a chamada educação por engajamento. Ou seja, se você faz aquilo, existe um nível de comprometimento da sua razão e sempre que for colocada aquela circunstância, você vai fazer porque você já tinha feito antes. Entende? Então, quanto mais o indivíduo participar, mais a dissonância cognitiva será eficiente nele. Porque ele não vai voltar atrás. Essa tensão vai ser resolvida. E a tensão tanto será maior, quanto maior o nível de liberdade dele para fazer aquela ação. Então, bora lá. Esse documento aqui é de 1964. E aqui, olha quem está. Não se limitando a estudar os numerosos fatores associados à modificação de atitudes. Aliás, o nome do documento é A Modificação das Atitudes, da Unesco. Claro, trata de várias coisas, mas também ele diz que é aplicável à educação. Vários pesquisadores, na teoria de modificação das atitudes. Entre as teorias relativamente recentes, que era de 57, a de Festinger, eu acho, o nome, a pronúncia, que tem estimulado as pesquisas, encontra a da dissonância cognitiva de Festinger. Ótimo. Vejam se isso parece familiar a vocês que passaram pelo ensino médio e faculdade. O que é que em 1964 o documento previu que aconteceria com a introdução desses métodos de participação ativa?
uma mudança do nacionalismo ao internacionalismo no plano político, do tradicionalismo ao materialismo no plano da filosofia social geral. Esses eram os objetivos. Do senso comum à ciência, como fontes de provas aceitáveis, aqui é fantástico. Do castigo à recuperação, na teoria dos regimes penitenciários. Soa muito familiar, né? Da violência, a direta à legalidade como meios políticos, ou seja, a legalidade como tudo. Reinaldo Azevedo lê isso e dá cambalhotas, né? Que ele dorme de conchinha com o Estado de Direito. E F, da severidade à tolerância em matéria de educação infantil. Entendam? Lei da palmada, todas essas paradas têm raiz nesse tipo de coisa. O que eu quero dizer aqui até agora é que assim, o mundo que a gente vive não foi um mundo brotado, foi um mundo pensado. E a gente tem que saber disso. Solução, para encerrar, é o seguinte. Da inteligência, a parte de capacidade cognitiva eu considero a menor de todas. Porque a burrice é muito mais um estado de virtude do que um estado de capacidade. Muito mais. Para se livrar disso, primeiro, tem que ter a coragem de aceitar que foi vítima disso. E tem que ter a coragem de dizer que não sabe disso, não sabia disso e que é vítima disso. Segundo, ter a humildade de procurar quem sabe. E terceiro, ter um amor insaciável pela verdade. Não tem solução nenhuma sem humildade, coragem e um amor à verdade. Com isso, não tem gênio que prospere, não tem talento que frutifique, absolutamente nada. Tudo é estéril. A inteligência começa na virtude. Você encher uma alma fraca de livros, você está criando Frankenstein. Não adianta encher uma pessoa moralmente frágil de citações. Não adianta. É jogar a pérola aos poucos. A inteligência começa na virtude. Então, para mim, na minha ideia, a solução para tudo isso é começar com essas três coisinhas: coragem, humildade e um amor insaciável pela verdade. Que Deus nos ajude. Muito obrigado.